Opa, e aí, gente, beleza? Eu sou o Giovanni e essa é mais uma aula do nosso curso de IA na prática. Na aula de hoje, a gente vai estar vendo como gerar vídeos com IA. Então, vou trazer uma ferramenta que gera vídeos. Uma coisa já importante falar de começo, tem várias e várias ferramentas por aí de geração de vídeo. Eu estou trazendo uma delas, porque é bem complicado. Como geração de vídeo é uma coisa um pouco cara, né, porque envolve um grande processamento, é uma coisa que também é um pouco mais lenta, dificilmente as ferramentas, principalmente as que vão funcionar melhor, vão ser gratuitas. Então, isso é um pouco difícil, mas eu vou trazer uma opção aqui para vocês, que é boa, eu recomendo. E já peço desculpa se a iluminação não estiver muito boa hoje, estou num cenário um pouco diferente, mas enfim. Bom, como vocês estão vendo na tela aí, a gente está vendo o nosso mascote, o Pixel, que a gente, bom, concebeu a ideia dele lá na segunda aula, na verdade, né? Quando a gente estava conversando com o ChatGPT, quando eu expliquei sobre metaprompt, a gente tinha uma grande descrição dele. Na aula passada, de geração de imagens, a gente usou o Nano Banana para da personalidade, né, para enxergar, dar um visual de fato para o nosso personagem. E hoje o nosso objetivo vai ser, bom, tentar dar vida para ele, tentar fazer alguma coisa usando também aquele metaprompt. Então, eu vou fazer uma pequena pausa aqui, vou abrir a ferramenta e eu já volto. Opa, voltamos aqui. Bom, a ferramenta de hoje é da Luma AI, chama Luma Dream Machine. E às vezes é um pouco difícil porque tem estudos diferentes que você pode conseguir achar essa ferramenta, mas como sempre, para manter o padrão e ficar fácil de encontrar, eu estou disponibilizando o link da ferramenta usada, então vocês podem acessar diretamente por aquele link que vocês já caem direto, né, nessa página. Como sempre, né, aquele procedimento padrão de ter que logar para a gente começar a conseguir usar as ferramentas de fato. Então, eu vou clicar aqui nesse Try Luma, que é para tentar. Vocês podem traduzir também, né? Principalmente quem usa o Chrome, quando você entra, você pode traduzir a página para o português, caso você ache mais fácil de entender. E bom, aqui eu já estou logado, né? Como eu já tinha logado antes, ele já foi direto, mas em geral você vai ter que escolher uma conta Google sua ou algum outro e-mail para logar. E aí você vai cair nesse seu estúdio, vamos dizer assim. O que você faz para gerar é o seguinte: a aula de hoje tem um único exemplo, porque, como eu falei, geração de vídeo é algo caro, em geral você não vai ter muitos créditos gratuitos para usar. Essa ferramenta aqui, ela é boa, bem boa, e ela disponibiliza até uma quantidade razoável. Então, vamos lá. Bom, o prompt que a gente estava usando era aquele que a gente gerou, né, se vocês se lembrarem, lá na aula 2, que era um prompt bem grande. E a gente tinha discutido também, né, essa questão, se eu não me engano, foi aula passada mesmo, e quando eu acho que eu comentei um pouco quando eu falei também sobre metaprompt, que é a questão de quando você trabalha com vídeos e com imagens, fica assim, sempre importante ter um prompt bom, um prompt detalhado, um prompt estruturado. Mas quando você trabalha com vídeos e imagens, isso deixa de ser algo recomendável, algo preferível, para ser algo quase que obrigatório. Porque, principalmente num vídeo, né, que se você for parar pra pensar, é uma sequência de imagens, é muito difícil você ter um bom resultado, um resultado preciso, se você não tiver um detalhamento muito bom do que você quer. E, óbvio, a ferramenta for boa o suficiente para conseguir compreender todas as nuances que você está colocando. Então, bom, eu trouxe o prompt aqui e hoje eu vou fazer questão de ler ele com vocês. É um prompt um pouco extenso, mas eu acabei de colar ele aqui. Mas vale a pena porque realmente é uma coisa assim que vai fazer total diferença quando a gente for começar a fazer. Então, cria um vídeo curto, 5 segundos. Eu estou dando uma estimativa, mas provavelmente lá no final, né, eu vou dar uma flexibilizada nisso. Estilo de animação 3D, cartão cinematográfico, aparência profissional, alegre e acolhedora. O personagem principal é Pixel, sua imagem está sendo anexada, e isso é um ponto muito importante, porque como a gente quer criar um vídeo em cima de uma imagem, você precisa trazer essa imagem. Então, vou trazer aqui, vou anexar a nossa imagem do Pixel, né, que eu baixei, e vocês podem baixar também, vocês vão ter acesso a ela, porque é muito importante para que ela consiga ter a referência, né, do personagem, que é um passarinho um inventor fofo, simpático e original, com corpo arredondado, cabeça um pouco maior, olhos grandes e brilhantes, sorriso gentil,
penas com aparência de mosaico digital, pixelado, em tom de azul turquesa, amarelo suave, laranja vibrante e branco, com pequenos detalhes em verde-limão e lilás. Então aqui você vê que eu estou descrevendo o personagem, porque apesar de eu estar mandando a imagem para ele, então teoricamente ele já conhece, vamos dizer assim, o personagem, é bom reforçar, porque são muitos detalhes, tem muitas coisas que ele tem que se atentar. Então, ele deve parecer amigável, inteligente, paciente e inovador. O cenário de fundo é uma sala de aula moderna de informática, limpa e organizada, com mesas claras, cadeiras simples, alguns computadores ao fundo, um quadro digital discreto na parede e pequenos elementos tecnológicos decorativos. Então aqui vocês percebem que já entra uma parte de cenário. Isso é importante. Assim como vale para a imagem, escrever o cenário é muito importante, porque senão vai ser algo completamente aleatório que o modelo vai colocar lá conforme ele julga mais coerente, mas não necessariamente vai ser aquilo que você estava imaginando. Então aqui vocês viram que eu dou em várias descrições o que eu estou pedindo, quais são os elementos que eu quero, qual que é o tom, vamos dizer assim, da imagem, algo mais claro, limpo, organizado. Tudo isso, todas essas nuances são muito importantes e por isso que o meta-prompt me ajuda muito. Então é muito importante realmente pensar e fazer isso, até porque como você não pode, né, ficar perguntando e gastando, vamos dizer assim, muito dos créditos desses modelos de vídeo, é importante que vocês sejam bem assertivos desde o começo. Então aqui eu dou mais detalhes, né? O fundo precisa ser levemente desfocado para destacar o mascote. A iluminação deve ser suave, quente, convidativa. E, bom, vou dando várias e várias informações. Aí aqui chega nos movimentos e ações. Isso também é muito importante, porque eu quero que o meu personagem faça algo no vídeo, então eu preciso especificar muito bem o que eu quero que ele faça. Então, no início do vídeo, o pixel aparece no fundo da sala, em tamanho pequeno, e começa a caminhar com passinhos curtos e leves em direção à câmera, de forma animada e confiante. Enquanto caminha, ele balança levemente as asas, como quem está cumprimentando o público. Ao chegar perto da câmera, ele para no centro do enquadramento, inclina a cabeça com simpatia, sorri de forma calorosa e acena com uma das asas. Depois faz uma pequena pose final de convite, como se tivesse chamado os espectadores para participar do evento. Lembrando, né, o contexto que a gente vai ter uma feira de informática e a gente quer fazer um videozinho do Pixel, assim, promocional do evento, como quem está convidando as pessoas para ir para essa feira, né? Só lembrando do contexto das aulas passadas. A fala, né? Isso também é muito importante. A fala do mascote deve ser dita com voz clara, amigável e entusiasmada em português do Brasil. Vem aí nossa primeira feira de informática, vai ser incrível aprender e descobrir juntos. Essa é a fala dele, né? Falo da expressão facial, o vídeo deve passar uma sensação de energia positiva, aprendizado acessível, convite caloroso. O ritmo da animação deve ser fluido, sem movimentos bruscos. Aí também tem uma questão de cenário, né, de composição, quase como se fosse um diretor de filme mesmo, né? Composição centralizada, câmera estável, leve aproximação cinematográfica durante a fala, acabamento limpo. E aí também essa parte do negative prompt, que a gente também usou na geração de imagem, né, quando a gente foi gerar esse mascote, como ele tinha muitos detalhes. Então, sem texto na tela, sem marca d'água, isso é algo que pode ser que o modelo ignore, dependendo do modelo. Sem personagens existentes, sem aparência assustadora, sem cenário bagunçado, sem fundo escuro, sem realismo, enfim. Coloco todas essas coisas. No final, algo que eu pessoalmente gosto de fazer, de vez em quando eu coloco algumas observações finais, então aqui eu coloquei, né, observação. É provável que o vídeo tenha que ser estendido para mais de 5 minutos, caso, né, o modelo ache necessário para expandir mais. E no caso da fala do Pixel, ele pode não se pronunciar a segunda parte, né? É importante que ele consiga falar e encerrar o vídeo da forma natural e coesa com o resto. Então, esse foi o prompt que eu usei. É uma parte um pouco chata, peço até desculpas, mas é uma parte muito necessária. Então, eu recomendo, todas as vezes que vocês quiserem gerar vídeo, façam um metaprompt primeiro, discutam com o ChatGPT, ou com o Gemini, ou com a alternativa que vocês já usam, para ir construindo a ideia aos poucos. E só quando a ideia estiver bem redonda, bem fechada e bem trabalhada, aí sim vocês vêm para cá. E, principalmente, se envolver personagens ou cenários, vocês podem usar a aula passada de geração de imagem para gerar imagens, né? Aqui eu estou mandando só uma, mas eu poderia mandar mais de uma. Por exemplo, eu poderia mandar uma imagem de um cenário que eu gerei. E aí você começa a compor a sua cena com as descrições textuais do metaprompting, mais as imagens que você já gerou. Então, bom, como é um processo que demora um pouco fazer tudo isso, porque como eu falei, é um processo pesado, eu fiz exatamente isso, né? Mandei a imagem, mandei esse mesmo prompt e deixei ele gerado aqui, né? Nesse chat, que também vai estar disponível para vocês poderem ver o resultado final, mas eu só queria mostrar para vocês como que ele fica, né? Depois de pronto. Então, quando ele começa a gerar, né? Quando você envia
você vem para essa outra aba como se fosse um estúdio. E aqui na direita é muito interessante, que você consegue acompanhar o modelo pensando, o modelo fazendo o raciocínio, como ele entende a cena, o que que ele está pensando, quais são as edições que ele está fazendo. E é um processo bem grande, né? Como eu falei. Aqui está o prompt, depois vocês podem até conferir que é exatamente o mesmo que está lá. Ele procura por ferramentas, ele faz muita coisa, ele edita. E o processo final, né? Inclusive, uma dica que eu dou também, se ele não acertar de primeira, o que é provável, porque geração de vídeo é muito complexa, e se você não estiver usando uma ferramenta paga que vai ter aqueles super modelos, né, que são extremamente caros, por isso que é pago, em ferramentas gratuitas é muito comum que os modelos cometam erros às vezes. Então, você pode clicar aqui e continuar pedindo para ele fazer uma edição aqui, uma edição lá, falar que teve um problema em algum lugar. Mas, bom, tudo isso eu acho que vocês já pegaram também do jeitão. Então, aqui ele mostra, né, o keyframe, que seria tipo assim, a tela principal que vai dar origem para o vídeo. Aqui está o áudio e aqui está o vídeo em si. Então, vamos ver o vídeo, vamos E escutar. a nossa primeira feira de informática. Vai ser incrível aprender e descobrir juntos. Então, aqui dá pra ver que o vídeo ficou legal, é um vídeo curtinho de 8 segundos, porque tem limitação de tempo também. Ficou com uma voz feminina, o Pixel, teoricamente, é um personagem masculino, mas é o que eu falei, é algo imperfeito, mas, cara, fica muito legal. Dá pra baixar o vídeo também. Então, vou só passar de novo aqui. Vem aí a nossa primeira feira de informática. Vai ser incrível aprender e descobrir juntos. Vem aí. E aqui tá, ele fica rodando, né? Mas aqui tá uma coisa que eu queria destacar. Apesar de ser um prompt complexo, porque se você for parar pra pensar, se você pedir para um humano isso, também seria extremamente difícil, porque são algo que tem muitas nuances. Olha como ele conseguiu entender bem as coisas que eu coloquei no prompt, que eu acabei de ler. O quadro no fundo, a sala limpa, uma iluminação clara, leve, suave. Os computadores, inclusive os computadores estão com a tela do Pixel no fundo. Isso foi algo que eu achei muito legal. E como a questão da cena também, né? A fala é exatamente o que a gente pediu. Tá em português também, e esses modelos são melhores em inglês, né? Que é onde eles têm mais conhecimento. E vocês veem a questão da encenação, né? Dele no fundo da sala, ele vindo pra frente com as asas, como se fosse um convite e tal, e como se estivesse cumprimentando as pessoas. É realmente impressionante, assim, ver como ele conseguiu pegar vários nuances, vários detalhes e todas as coisas que a gente colocou pra ele no prompt, né? Vem aí a nossa primeira feira de informática. Vai ser incrível aprender e descobrir juntos. Até a sincronia, né, do bico do Pixel com a fala, acho que fica muito legal, fica bem interessante. Mas, bom, essa era a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil para vocês. É uma ferramenta muito poderosa e que te permite também deixar a criatividade rolar solta e também pode ser útil em diversos contextos, aí vai da onde a sua imaginação te levar. Mas, bom, é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.